Bom dia, Pai do Senhor, Shalom. Vamos nos reunir mais uma vez através da tecnologia, né? Diante do período que nós estamos passando, mas vamos nos deleitar na palavra do Senhor e vamos tratar hoje, através dessa oportunidade, o assunto fé e coerência. Eu preparei um material para dividir aqui com vocês. E esse complemento no assunto fé me chama muita atenção, coerência. Porque nós temos hoje vivido tempos em que as pessoas tratam o assunto fé como uma coisa muito corriqueira e sem alvo, sem consistência, sabe? Sem base, sem fundamento. Você vê que hoje a gente encontra muitas postagens na internet, aquelas hashtags foco, força e fé, como se fosse um jargão, sabe? Fé virou um jargão, fé virou estampa de camisa, fé virou moda. E a Bíblia não trata a fé desta forma, né? A fé, ela também é tratada com determinismo, com equívocos, aonde as pessoas são orientadas, as pessoas acabam acreditando que basta ter fé e que tudo acontece. Basta eu ter fé, por exemplo, e eu vou ganhar na Mega Sena. Basta eu ter fé e as coisas acontecem. E não é exatamente dessa forma. É como se nós fizéssemos de Deus o nosso empregado, ou que nós tivéssemos em nossas mãos um cheque em branco para utilizarmos para os nossos deleites de uma forma irresponsável e para o que quiséssemos. E à luz da palavra nós vemos que não é bem assim quando se trata do assunto fé. Fé não é uma ação somente para aquisição, fé é um ato de responsabilidade. Como é que nós podemos ter aquilo que não sabemos que possuímos? Você parou para pensar nisso? Como eu posso ter uma coisa que eu não sei o que eu possuo? Por exemplo, em Provérbios, capítulo 14, versículo 8, vamos ler juntos? Acredito que você está com a sua Bíblia aberta, né? Para prosseguirmos nesse vídeo. Provérbios, capítulo 14, versículo 8, diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. A estupidez do insensato é o engano. Em Romanos 10, vamos no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 16 e 17. Romanos 10, versículos 16 e 17. Eu não preciso esperar você abrir, irmão, porque você pode pausar o vídeo. Diz assim: mas nem todos têm obedecido. Olha como é que começa esse versículo. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir os meus desejos. Não é isso que está escrito? E ouvir as minhas vontades, e tudo acontecerá conforme eu estalar os dedos e colocar a minha suposta fé em ação. Fé sobrenatural não é isso, irmão. O versículo diz: a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos acesso a essa palavra. Nós praticamos na nossa igreja o culto racional e coerente. É por essas e outras que se coloca que o conhecimento é perigoso. Por quê? Porque depois de você ter conhecimento da palavra, de você ter conhecimento da verdade, você passa a ser responsável, você deixa de ser ingênuo, você deixa de ser ignorante e você começa a ser responsável pelo aquilo que você aprendeu. E mais, quando você
se torna mestre do conhecimento, não mestre pelo conhecimento soberano e pleno, mas por ensinar a palavra, por exercer o ministério de mestre, de ensinar, de passar adiante, você se torna responsável por aquilo que você fala. Então, amados, por exemplo, se eu nunca tivesse tocado nesse assunto, se eu nunca tivesse pregado a respeito desse tema, a partir de hoje, eu tenho plena responsabilidade pelo aquilo que eu estou dividindo e compartilhando com vocês. Nós nos tornamos responsáveis pelo aquilo que nós aprendemos e pelo aquilo que falamos também. Com isso, se alguém toma uma posição de não querer aprender para não assumir essa tal de responsabilidade, ela toma um posicionamento de viver uma vida vegetativa. Ela entra ela entra em um processo porque ela tem o material, ela tem o conhecimento ao seu alcance, ela tem recurso, ela tem a igreja, ela tem o recurso da internet. Hoje nós temos muitos recursos para conhecer a palavra. E por opção, ela assume, devido à responsabilidade, é melhor eu não me aprofundar nesse assunto, é melhor eu não ter esse conhecimento. Eu tenho acesso e não quero avançar nos tesouros de Deus, eu me enquadro nas pessoas em que Deus não tem prazer. Não existe isso no reino de parar em um lugar. O reino é em constante avanço. O reino não serve para esses. Não é uma posição de um cristão genuíno parar para não ter peso de responsabilidade. A pessoa que entrou nesse sistema e parou de buscar conhecimento, parou de se aprofundar, ela não se apropriou da realidade de nova criatura. Ela não se apropriou da realidade de nova criação que ela é. E acaba com isso vivendo uma programação sofismática, se existe essa colocação, né? Mas ela entra na programação das mentiras e dos sofismas que foram contados para ela desde a infância. De toda mentira, todo o engano que foi colocado na nossa mente, ela vai viver através dessa programação, ela vai viver as consequências e o fruto dessa mentira, por optar não querer conhecer a verdade. E como que se resolve isso? Irmão Eduardo, como é que eu resolvo sair desta inércia, sair dessa posição de não conhecer ou de não querer tomar o conhecimento, de não querer tomar posse da minha identidade, do que a palavra diz a respeito, daquilo que vai se tornar coerente na minha vida, conforme a vontade de Deus? Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Vamos ler juntos. Apesar de ser um versículo tão conhecido, você vai virar só a página, diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí sim, irmãos, com a renovação da tua mente, com a reforma constante da sua mente, com a leitura constante da palavra, porque é com a leitura, é com a palavra que você derruba a fortaleza de mentira e de sofismo da tua mente. É você se alimentando constantemente da palavra que o Espírito Santo vai derrubando toda mentira, vai no foco de toda erva daninha que foi colocada na sua mente desde criança, desde que você estava no ventre da tua mãe. Aí você vai poder viver, aí você vai poder ter uma vida coerente conforme a palavra. E o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13: crie, por isto falei. Mas crie em quê? Crie naquilo que a Bíblia fala ao meu respeito. Crie aquilo que o meu Criador deixou como manual de vida. Crie naquilo que Jesus me deixou como ensinamento.
aí sim, esse culto racional, a palavra de vida, a palavra de verdade, aí sim as coisas vão começar na sua vida. Eu tenho certeza que pode ter um irmão ou alguém que você conheça, que diz que as coisas, eu oro e as coisas não acontecem. Eu peço, e a palavra que diz a respeito que aquilo que eu pedir e tudo vai me ser concedido, não funciona na minha vida. Por quê, amados? Incoerência. Se o meu filho, um dos meus filhos, me pedirem uma moto, antes de terem responsabilidade de pilotar uma moto, antes de terem idade, de ter habilitação para utilizar essa moto, eu não vou entregar. Os pedidos dos meus filhos, por mais que eu seja um pai amoroso e queira dar o que tiver ao meu alcance a eles, existe a coerência da maturidade, existe a coerência do tempo. Em tudo nós temos que ter maturidade e o tempo certo para se adquirir. E principalmente na vida do cristão, tem que ter coerência com a palavra. Quando você conhece a palavra, você não entra em cilada. Quando você conhece a palavra, você se esquiva de ciladas. Você vive uma vida, assim como Jesus deixou bem claro, que o meu fardo é leve, que o meu jugo é manso. Não está leve, não está pesado, incoerência. Incoerência é a palavra. Em Gênesis 1, a partir do versículo 3, você vê Deus falando e as coisas acontecendo. E Deus falava aquilo que queria ver. E acontecia aquilo que era ordenado e que precisava acontecer. Fé, mas fé coerente. Nós fomos empoderados para viver em sintonia. Nós fomos empoderados para viver na frequência do céu. Nós fomos empoderados para viver na frequência do verbo. E o que o verbo diz a respeito do meu chamado, da minha vida e da coerência nisso tudo? Porque quando eu entro em coerência, as coisas começam a fluir. E você vê que alguns desejos seus, alguns sonhos seus, alguns lugares que você queria atingir, algo que você queria que acontecesse, para Deus é assim, meu irmão. E o que falta? Coerência, alinhamento, frequência. Antes de falecer, Billy Graham, que foi um evangelista muito claro e coerente, ele falou assim: se formos ignorantes da palavra de Deus, seremos sempre ignorantes da vontade de Deus. Não sou eu, Billy Graham. Se formos ignorantes da palavra de Deus, seremos sempre ignorantes da vontade de Deus. Não seja um ignorante quanto às vontades de Deus. Porque aí, meu irmão, você pega a sua fé, engata e pisa fundo. Fé é o elemento que traz para a tua vida o que a graça te concede. Fé não é um jargão, fé não é moda, fé não é qualquer coisa. A fé sobrenatural existe um fundamento, existe uma raiz, existe coerência com a palavra de Deus. É coerente a palavra de Deus? Tenha fé que no seu tempo certo irá acontecer. Fé não é qualquer coisa. Fé não é pensamento positivo. A fé sobrenatural não é pensamento positivo. Assim como o nosso pastor já falou que o medo também é um tipo de fé, eu não estou falando diretamente dessa. A fé sobrenatural, a fé que nos liga à graça, ela exige coerência para se manifestar. A reforma, meu irmão, é constante, é todo dia. Não é a palavra escrita propriamente dito que se renova, é a nossa maturidade, que se renova a cada dia, e conforme você vai lendo a palavra, você vai tendo um melhor entendimento. Às vezes eu oro pela manhã, às vezes eu oro antes de dormir. Irmão, vou ter uma revelação sobre o meu contato com o Espírito Santo de noite, durante a tarde, dá um estalo. Orar sem cessar, ligação no céu. Sabe? A reforma é constante. O transformar no meu entendimento é constante. Existem níveis em Deus.
E quanto mais você buscar, chega uma hora que você alcança. Pastor Márcio Tavares, nosso irmão, uma vez ele me levou para um canto no final de uma reunião nossa de terça-feira. Ele disse uma coisa muito bacana. Ele falou assim: irmão, nós temos 3 níveis da vontade de Deus: a boa, agradável e perfeita. E às vezes o irmão chega na boa, já é o suficiente. E ainda existe o agradável e o perfeito. Então, existem níveis em Deus. Não para, não se torne um ignorante, muito menos por opção. Principalmente, irmão, a partir de hoje, não existe essa opção para você de se tornar um ignorante, de parar, de largar de lado a leitura, ou a busca no conhecimento. Mas, irmão Eduardo, eu não leio. Isso não é desculpa, tem Bíblia em áudio. Tem diversas ministrações que você consegue pela internet. Essa, por exemplo, você vê que nem a quarentena, nem a pandemia nos para. Olha as vantagens que nós temos do nosso tempo, do nosso século. De alguma forma, busque estar em contato com a palavra todos os dias. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, irmão. É constante. A marreta que destrói, o sofisma que foi colocado na sua mente, é a palavra de Deus. Hoje estava conversando com a minha esposa. Eu não era filho único, eu tive irmã até os 5 anos de idade. Minha irmã faleceu com pneumonia, com 10 anos de idade. E eu tenho os flashes do nosso contato. Eu tinha só 5 anos de idade e tinha os flashes. Eu tenho flashes da nossa convivência. Mas você sabe que o período de luto dos meus pais, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma informação na minha mente sobre o período de luto, o que meus pais passaram. Eu não tenho essa informação. E isso é um dado muito importante. Sabe por quê? Tem muita coisa que está na nossa mente, a gente não consegue buscar o registro. E nós vamos seguindo achando que são coisas da vida, são comportamentos que são normais. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Palavra é a marreta que destrói tudo isso. É a palavra, irmãos. E é todo dia. E é sempre. E é constante. E é orando sem cessar. E aí você vai ver que misturando tudo isso, a tua fé com a palavra de Deus, com coerência, nada te segura, meu irmão. Nada te segura. Você vai explodir nas mãos de Deus. O teu chamado, o teu ministério, tudo vai mudar. Amém, irmãos? Muito obrigado por me receber na casa de vocês. Irmã Lízia, obrigado pela oportunidade. Pastor, tem sido muito bacana receber os vídeos dos irmãos, as lives, tem sido... Nós, claro, estamos com muita saudade de vocês, né? Mas é um período. Em breve estaremos juntos, podendo estarmos em comunhão fisicamente, né? Fisicamente. Um beijo no coração de vocês, tá? Shalom.